Oi, 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 pessoal! Como vocês estão? Pessoal, esse edital do TSE unificado, hein, que a gente achou que não ia sair, tá pra sair. Então não tem tempo mais para pensar, agora é só estudar todos os tópicos do edital, esgotar esse conteúdo e eu tô aqui para ajudar a sua vida. Eu tô aqui para falar hoje sobre direito eleitoral, a gente tá esgotando todo o conteúdo desse edital, né, com base nos editais anteriores, porque ainda não saiu o oficial, mas a gente está esgotando todo o conteúdo dessa matéria. Quem ainda não está nos grupos de dicas do WhatsApp, prof, como é que eu participo? Você pode acessar agora o meu link da bio e participar dos grupos de dicas gratuitas pelo WhatsApp. Receber todos os dias dicas gratuitas dessa matéria, gratuito, viu, gente? Dicas gratuitas com questões comentadas. Eu acho que tem muita gente aqui que é desses grupos, então bora. Bora lá. Pessoal, eu vou falar sobre justiça eleitoral e a gente vai falar sobre TSE, TRE e junta eleitoral nessa aula. Gente, vai ter 10 minutinhos essa aula e vai matar aí duas questões da sua prova. Duas questões da sua prova vão estar aqui nessa live. Vamos lá. Sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Galera, o Tribunal Superior Eleitoral é a última instância da Justiça Eleitoral. Lembrando, gente, que eu já te mostro quais são os tópicos mais cobrados. Você já sabe, né? O material é todo colorido. Todas as frases que estão destacadas em verde respondem a 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code Questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora. Entende como o conteúdo é cobrado, memoriza 3 vezes mais e de fato se prepara para alcançar o seu grande sonho, que é a aprovação nesse concurso. Bora lá então. Tribunal Superior Eleitoral. Gente, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros. Desses 7 ministros, 3 são ministros do STF, 2 são ministros do STJ e 2 são advogados com notória especialização, notória idoneidade. Vamos entender. Prof, como é que funciona isso? 3 ministros do TSE são ministros do STF. Exatamente, os ministros do STF, eles vão escolher, mediante eleição, quem serão os 3 ministros do STF que também serão ministros do TSE. Eles vão eleger por voto secreto. Tá bom. 2 ministros do TSE são ministros do STJ. Prof, como é que funciona a escolha desses ministros? Mesma coisa. Os ministros do STJ vão se reunir e vão eleger por voto secreto quem serão esses 2 ministros que também serão ministros do TSE. Beleza. E as 2 últimas vagas são para juristas, advogados. Prof, como é que funciona a escolha desses advogados? O STF elabora 2 listas tríplices e encaminha para o presidente. O presidente da República, analisando, né, essas 2 listas, escolhe 2 nomes para compor o TSE. Lembrando que esses advogados que foram escolhidos, esses juristas que foram escolhidos, eles não podem ser detentores de cargo em comissão, que são demissíveis ad nunto. Eles não podem ser diretores, né, grandes gerentes de empresas que têm algum tipo de contrato, ajuste com a administração, não pode também. E por fim, não pode ser político, eles também não podem exercer cargo político. Então, qual que é a composição do TSE? Eu tenho 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Galera, tem que saber isso, Decorado. O que é mais cobrado? Primeiro ponto. Como que funciona essa escolha dos ministros do STF, que também serão ministros do TSE? Mediante voto. Os ministros do STF se reúnem e votam em quem serão os 3 ministros que vão compor também o TSE. Prof, os ministros do STF, que também são ministros do TSE, eles vão cumular as funções? Vão cumular as funções. Ao mesmo tempo são ministros do TSE e ao mesmo tempo são ministros do STF. Beleza. Como é que funciona a escolha dos 2 ministros que são ministros do STJ? Também mediante o quê? Eleição, voto secreto, os ministros do STJ se reúnem e vão votar em quem serão os 2 ministros do STJ, que também serão ministros do TSE. Beleza. Dentre esses 2, um vai ser corregedor. Beleza. E, prof, como é que funciona a escolha dos advogados? Eu sou um advogado com notória especialização. Eu tenho muito conhecimento, eu quero ser ministro do TSE. Como é que funciona? Ah, você tem que ter quem indica. Tem que ter um QI, um quem indica. Por quê? O STF vai elaborar uma lista, 2 listas tríplices com os nomes dos advogados indicados.
O presidente vai analisar essa lista e vai, então, escolher dois nomes. Esses advogados, eles não podem, gente, escolhidos, não podem exercer cargo público demissível ad nuntum, não podem ter cargo em comissão, não podem ser diretor, proprietário de empresa que tenha contrato com a administração e não pode, por fim, exercer mandato político. São impedimentos. Agora, para todos os ministros do TSE, existe um impedimento para todos, qualquer. Eles não podem ser parentes, né? Eles não podem ser parentes até o 4º grau. Prof, eu sou advogado, tenho notória especialização, fui escolhido pelo presidente para ser ministro do TSE. E aí, prof, meu primo também foi. E aí? E aí que seu primo, a escolha do seu primo vai ser o quê? Afastada, vai ser excluída. Porque os ministros do TSE não podem ter parentesco entre si até o 4º grau. Beleza. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a composição agora do TRE. Gente, eu tenho aqui o TSE, eu tenho na segunda instância o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Tá bom, um para cada estado, entendi, prof. Como é que funciona? Quem é que tá lá no TRE? Né? Quem está julgando no TRE? Pessoal, o TRE vai ser composto por 2 desembargadores do TJ. Então, eu tenho um TRE de Minas. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas vão ser também o quê? Juízes desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza? É assim que funciona. Gente, quem quiser adquirir a apostila, tem muita gente me pedindo. A gente falou que seria a última turma desse ano, mas eu nunca recebi tantos pedidos. Eu tenho mais de 9.000 pedidos por apostila. Por apostila não, né? Por livros, né? Por manual. O que a gente vai fazer? Nós vamos lançar exclusivamente nos grupos de dicas gratuitas na quinta-feira o último lote desse ano. Eu tinha falado que era o último lote, mas eu nunca recebi tanto pedido na minha vida. Então, nós vamos ter uma nova turma agora quinta-feira. Prof, eu quero participar desse lançamento, eu quero adquirir. Bom, se eu quero adquirir, já manda uma mensagem agora no direct. Eu quero adquirir, sabe? Pra gente colocar você na lista de espera. E quem tá nos grupos vai receber o link de compra, tá bom? Então, isso é muito sério. Tem muita gente pedindo e essa vai ser a última oportunidade. Beleza. Então tá, prof, lá no TRE de Minas, 2 são desembargadores do TJ. Beleza. Além disso, 2 são juízes da primeira instância. Juízes da primeira instância que foram escolhidos pelo TJ para compor o Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, 2 são advogados nomeados pelo presidente da República, também advogados com muito conhecimento, juristas, e 1 é juiz do Tribunal Regional Federal. Prof, se não tiver Tribunal Regional Federal na capital daquele estado, e aí? Vai ser um juiz federal que atua naquela circunscrição. Essa é a composição do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Tem que saber, tem que saber. Tem que saber, tem que decorar, tem esquema de tudo para vocês não esquecerem. E a gente já mostra. Gente, tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova. Eu te mostro frase a frase o que é mais cobrado. Tem que saber. Beleza. Ok, prof, já falou do TSE. Você falou do TRE. Agora eu quero que você fale para mim um pouquinho sobre a primeira instância, sobre as juntas eleitorais, sobre os juízes eleitorais. Prof, quem que é juiz eleitoral mesmo? Você já falou isso pra mim. Mas me fala de novo, como é que funciona? Gente, juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar como juiz eleitoral durante o período eleitoral. Durante o prazo de um biênio, que são 2 anos, podendo ser o quê? Reconduzido por mais 2 anos. Mas então, quem que é um juiz eleitoral? O juiz eleitoral, juiz da Justiça Comum, que foi chamado para atuar enquanto juiz eleitoral, ou seja, para tomar as grandes decisões sobre matéria eleitoral, tá bom? É assim que vai funcionar. E a junta eleitoral, ela cuida do quê, prof? A junta eleitoral cuida das eleições municipais, prefeito, vereador. O Tribunal Regional Eleitoral cuida das eleições estaduais, governador, deputado estadual. O TSE vai cuidar das eleições do quê? Nacionais, eleição para presidente, vice-presidente. Combinado? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre junta eleitoral. Primeiro sobre juiz eleitoral. O que você tem que saber para fins de prova? Juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar enquanto juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. É isso que aparece na sua prova. Beleza. Ponto importante. O juiz eleitoral não pode ser parente até o 2º grau de quem? Do candidato. Então, se o juiz eleitoral é marido da candidata à prefeitura, o que vai acontecer? Esse juiz eleitoral vai ser afastado.
vai ser afastado. Por quê? Ele toma as decisões a respeito daquele pleito eleitoral, daquela eleição municipal. Se ele for marido da candidata, poxa, ela vai ter muita vantagem. Então, nesse caso, o juiz vai ser afastado. Olha como é que está na lei. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não podem servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Prof, se eu sou casada com um juiz, ele é juiz eleitoral do município de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, e eu, prof, eu sou candidata ao cargo de governadora do estado. E aí, ele vai ter que ser afastado das funções de juiz eleitoral? Não. Por que não vai ter que ser afastado? Porque o seu marido, ele cuida das eleições municipais. Ele é juiz eleitoral da primeira instância. Ele cuida das eleições municipais daquele município ali. Ele não tem ingerência, ele não tem poder para decidir nenhuma questão que envolve eleições o quê? Do estado, que são regionais. Quem cuida da eleição regional? O Tribunal Regional Eleitoral. Então, se o seu marido é juiz eleitoral que atua na primeira instância e você está concorrendo para um cargo de governadora do estado, ele não precisa ser afastado, porque ele não tem poder, ele não tem ingerência naquela situação, beleza? Ele está lidando com eleições municipais e você está o quê? Está concorrendo para eleições estaduais. Ok, prof, entendi. Além disso, a gente atua junto com o juiz as juntas eleitorais na primeira instância. Junta eleitoral é aquela instância que ela vai existir somente durante o pleito eleitoral. É um órgão temporário. Ela vai apurar e totalizar os votos e o que, gente? Diplomar quem foi eleito no âmbito da eleição municipal. Quem é que forma essa junta eleitoral? Um juiz, 2 ou 4 cidadãos. Então, peraí. A junta eleitoral é formada por 3 ou 5 membros, sendo que um é juiz, exatamente. Os outros são cidadãos. Beleza. Para como é que funciona essa escolha dos cidadãos, né? Porque, por exemplo, no meu município lá, município pequenininho, poxa, mó briga para ser prefeito, prof. Tem mó disputa e tudo. E quem é da junta eleitoral tá ali coordenando, né, voto, contando os votos. Então, assim, quero saber como que eu posso participar da junta para ajudar o meu candidato. Ah, para ajudar o seu candidato não pode não. Como é que funciona a escolha de quem vai compor a junta eleitoral? Como é que funciona? O juiz eleitoral, o juiz vai mandar o quê? Vai encaminhar uma lista de nomes que vai ser encaminhada para o TRE, para a segunda instância. O TRE vai publicar o nome daqueles cidadãos no Diário Oficial e eles vão ser submetidos a um escrutínio. Pode ser impugnado aqueles nomes. Então vamos dizer que o juiz eleitoral escolheu você, escolheu a Fernandinha e a Carlinha. Mandou esses nomes para o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional publicou no Diário Oficial e agora existe o prazo de 3 dias para impugnação. Impugnação como assim, prof? Uai, se você aí está filiado a um partido, tem uma atuação muito ferrenha em relação àquele partido, o outro partido adversário pode impugnar a sua indicação. Falar, não pode ser essa pessoa aí está muito envolvida no diretório do partido X, ela vai modificar as eleições, ela vai modificar o resultado, ela pode cometer uma fraude, então pode acontecer o quê? Uma impugnação desses nomes. Ah, prof, o prazo de impugnação é de 3 dias. Lembrando que não podem ser nomeados como membro das juntas. Os candidatos, não pode ser membro da junta um próprio candidato, né? Porque ele vai ter um interesse muito grande. O parente até o 2º grau, o parente do candidato, também não pode. Os membros dos diretórios dos partidos políticos, as autoridades e agentes policiais, bem como aqueles que têm um cargo de comissão no executivo. Como assim? Ah, eu sou assessora do prefeito. Fui chamada para compor a junta eleitoral. E o prefeito está se candidatando à reeleição. Ele está feliz da vida porque eu posso ajudar ele a contar os votos daquele jeito. Sabe aquela coisa, gente? Claro que não é bem assim. Mas não pode também, quem tem um cargo em comissão no executivo, tá participando dessa junta eleitoral. Tá fazendo parte da junta eleitoral. Além disso, prof, todos aqueles que já pertencem ao serviço eleitoral. Então, pontos importantes eu quero falar com vocês.
A justiça eleitoral ela é composta, gente, por alguns órgãos que a gente tem que lembrar. Tem, gente, mas tem mesmo. Na primeira instância, eu tenho as juntas eleitorais e os juízes eleitorais. Na segunda instância, eu tenho os tribunais regionais eleitorais. Na última instância, eu tenho o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Pontos importantes. Quem cuida das eleições municipais? Junta eleitoral, juízes eleitorais. Eleição para vereador, para prefeito. Quem cuida das eleições estaduais? Os TREs, um para cada estado. Eleição de governador, eleição de deputado estadual. Quem cuida das eleições para âmbito nacional? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, prof. Me explica um pouquinho da composição. Quem que é o tal juiz eleitoral? O juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo que é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, viu, gente? Prazo de um biênio, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Beleza, entendi. Quem compõe a junta eleitoral? A junta eleitoral é composta pelo juiz mais três ou 4 cidadãos, né? 3 ou não, na verdade 2 ou 4 cidadãos. Isso, 2 ou 4 cidadãos. Como assim, prof? Quem são esses cidadãos? O juiz vai fazer uma indicação dos cidadãos que vão compor a junta e vai encaminhar para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai publicar no Diário Oficial. Vai ter o prazo de 3 dias para impugnar esses nomes. Se eles forem aceitos, eles farão parte dessa junta eleitoral. Entendi, prof. Na segunda instância, eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado. Prof, como é que funciona a composição do Tribunal Regional Eleitoral? Nesse tribunal, eu tenho 2 desembargadores daquele estado, 2 desembargadores do TJ, 2 juízes da primeira instância também, que atuam naquela circunscrição, 2 advogados nomeados, escolhidos pelo presidente da República e um juiz do Tribunal Regional Federal da capital daquele estado. Isso no TRE. TRE cuida das eleições estaduais. E quando a gente fala de TSE, eu tenho 7 ministros. 7 ministros. Desses 7, 3 são ministros do STF, 2 são ministros do STJ, 2 são advogados de notável saber jurídico. Prof, como é que funciona a escolha do advogado mesmo? Tem que saber? Tem que saber. Os advogados são escolhidos da seguinte forma. O STF elabora 2 listas tríplices com 6 nomes. O presidente olha aqueles 6 nomes e escolhe 2. Escolhe 2 para assumir a função de ministro do TSE. Pontos importantes, esses advogados não podem, para ser escolhido, não pode já exercer um cargo de comissão, aquele cargo demissível ad nutum, não pode. Não pode exercer ser diretor ou proprietário de uma empresa que negocia com a administração, não pode. Além disso, não pode exercer mandato político. É assim que funciona. Galera, live super importante, espero que vocês tenham pegado tudo. Prof, eu não peguei. Corre aí no link da bio. Corre no link da bio e participa dos grupos de dicas gratuitos. Professora, eu quero ter acesso a essa ferramenta incrível. Como é que ela funciona? Ah, gente, vamos falar como é que ela funciona. No início do livro você tem acesso a quais são os tópicos mais cobrados, o que é mais importante. No início de cada capítulo também, o que é mais importante você vai estudar. Videoaula para te explicar a matéria toda. Uma videoaula só para cada capítulo. Aqui, para mim, gente, menos é mais. Menos é mais. Como assim? Menor número de páginas, mais tempo para resolver questão. Eu quero que você foque no que é mais importante, questão de prova. Eu quero que você seja aprovado. Então, como é que vai funcionar? São poucas páginas, poucas videoaulas que te explicam tudo de forma super objetiva, de forma que você vai responder questão página a página, porque a gente encaixou todas as questões de prova ao longo de todas as páginas do material. Assim, eu classifiquei o grau de incidência de cada frase nas provas. Tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova, o que está destacado em amarelo a 200 questões de prova e o que está destacado em vermelho a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página? Já responde as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página aqui. E é assim que você vai estudar. Você vai ficar mais tempo resolvendo questão e é por isso que vocês gostam tanto desse material. É o melhor do país. Eu sou suspeita, viu, gente? Mas quem tem, fala que é o melhor do país, entendeu? Não sou eu que tô falando, não. Um beijo grande pra vocês. Eu volto, um dia desses eu volto. Acompanha nos grupos, eu tô lá todo dia, tá bom? Todo dia enviando uma aula pra vocês. Gente, é só estudar. Combinado? Um beijo grande. Tchau, tchau. Oi, ainda tava ativo? Pessoal? Não tá saindo?
Oi, oi, oi.